Máquinas Mortais, hoje nos cinemas. Olá, amigos telespectadores da TV Transamérica, são exatamente 19 horas mais 30 minutos, estamos ao vivo aqui diretamente nos nossos estúdios, pelo canal 59, também estamos ao vivo pelo verdadeexpressão.com.br, pelo nosso canal no Facebook, Facebook do Verdade Expressão, Facebook da TV Transamérica. Por lá você pode mandar sua pergunta, seu comentário, e você também pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 41 99 613 3677. Apareceu ali na tela para você participar conosco. Hoje, falando um pouco sobre os rumos da advocacia, principalmente na área trabalhista, falando um pouco também sobre o Instituto dos Advogados do Paraná, que tem a sua importância histórica aí no nosso estúdio, na nossa história. Está aqui nos nossos estúdios o advogado, que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná, falar um pouco do extenso currículo aqui do advogado Hélio Gomes Coelho Júnior. Ele se formou bacharel em 1976 pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito de Curitiba, em 1978, mestre em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba em 2007, professor de Direito do Trabalho no curso de Direito e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC Paraná, também da Unicuritiba, a Academia Brasileira de Direito Constitucional, Escola dos Magistrados do Trabalho da 9ª Região, Faculdade da Indústria, foi conselheiro da estadual e federal da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Paraná, é sócio fundador da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná e Santa Catarina, foi vice-presidente dos Institutos do Advogado do Paraná no período 2015-2017 e, posteriormente, desde 2017, é presidente do Instituto dos Advogados do Paraná. Então, esse é um pouco do currículo do nosso entrevistado, o Dr. Hélio Gomes Coelho Júnior. Boa noite, doutor Hélio, um prazer imenso recebê-lo aqui no programa. Caríssimo Rafael, é com grande contentamento que aceitamos o seu convite para conversarmos um pouco sobre o Instituto dos Advogados do Paraná e também sobre a reforma trabalhista e os destinos da Justiça do Trabalho. Cumprimento a você e aos seus telespectadores e gostaria de relembrar uma pequena história que o meu professor de processo civil, o jurista Egas Dirceu Muniz de Aragão, nos contava. Passava-se a história no Uruguai. Houve o falecimento de uma pessoa e a mãe e o filho foram para o campanário e foram para o cemitério e havia várias capelas e todas elas apinhadas de pessoas velando os que haviam falecido. E a mãe tinha muita dificuldade com o filho de saber exatamente se ali estava o corpo. E ela então escutava o currículo e os elogios feitos às pessoas. E ela dizia, filho, não é o nosso pai. Então, nesse sentido, a sua leitura do meu currículo precisa ser sopesada. Sou simplesmente um advogado que gosta do que faz, sou professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e pelo tempo em que me dedico ao direito do trabalho tenho condições de lhe ajudar a responder algumas indagações que o Brasil todo faz na medida em que nós temos um novo paradigma de direito do trabalho, fruto da recém-reforma trabalhista acontecida no governo Temer. Mais do que isso, dizer também que o Instituto dos Advogados do Paraná, que estou como presidente dessa instituição, vem desde 1917, ou seja, é uma instituição centenária.
Então, sobre esses assuntos, eu estou aqui à disposição sua para que possamos conversar. Você falou aí que é uma instituição, o Instituto dos Advogados do Paraná, uma instituição que precede, é anterior à Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Paraná, o que já demonstra a importância histórica dela. Eu gostaria que você falasse um pouco, você como presidente, aí, quais as principais ações, principais debates que ocorrem no Instituto e qual a sua ideia para esse ano de 2019 em relação ao Instituto? Então, veja, o Instituto é do tempo em que Curitiba tinha uma população de 60 mil pessoas. O ano era 1917 e o fundador da nossa instituição chamava-se Pânfilo de Assunção, que 5 anos antes fundara a Universidade Federal do Paraná. E havia, então, um grupo de 12, 13 advogados. Esse grupo se reuniu para a criação do Instituto, porque o Instituto é do tempo do Império e o mais antigo deles é o Instituto dos Advogados Brasileiros, com sede no Rio de Janeiro. Depois temos o de Pernambuco e o de São Paulo, que são todos do século XIX, ou seja, dos anos 1850, 1860, 1870. Já tínhamos os cursos de Direito no Brasil, e só no século XX é que se criou, no ano de 1932, a instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Antes disso, quem fazia a representação da advocacia eram os institutos. Particularmente, então, a partir de 1932, e coincidentemente o primeiro presidente da Ordem dos Advogados do Paraná foi o nosso fundador, Pânfilo de Assunção. A partir dessa divisão, Instituto dos Advogados e OAB, a OAB ficou mais responsável pela representação da advocacia e dos interesses corporativos, enquanto o Instituto dos Advogados permaneceu com a representação da área cultural e do debate do direito como ciência e como arte do bem viver e do justo. E o convívio entre as duas instituições é absolutamente harmônico, mas bastante distinto, porque a ordem, enquanto representação corporativa, atende uma específica necessidade dos advogados, e o Instituto dos Advogados tem uma outra vocação, não se furtando ao enfrentamento de questões que ultrapassem os limites do direito. Quero dizer, se alguma questão do Estado Democrático de Direito, se alguma questão institucional reclama uma atuação dos institutos, eles atuam e de forma bastante incisiva. E como que eu poderia chamar, existem advogados associados, como que funciona, em quantos vocês são lá? Boa sua pergunta. Na verdade, o Instituto dos Advogados do Paraná, a caminho dos seus 102 anos, ele não conseguiu ter, e na verdade não quer ter, mais do que 1.000 associados em todos os 100 anos. Hoje nós temos um quadro bastante restrito, em torno de 320 associados, e eles representam o que há de melhor na advocacia, e os quadros são extremamente compostos de advogados de boa cepa. Em que sentido? Vou dar um exemplo. Nós temos como associado o ministro Fachin, Supremo Tribunal Federal. Nós temos o reitor da Universidade Federal do Paraná, o advogado Ricardo Fonseca, que é também associado do nosso instituto. O Procurador-Geral do Estado, até o dia 31 de dezembro, é membro do Instituto. Os últimos presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, e quando eu digo os últimos, são vários presidentes, todos são membros do Instituto dos Advogados do Paraná. O presidente Cássio, que recém assumiu, é membro do Instituto, o presidente Noronha, que recém se retirou por término de mandato, também é do Instituto. Então, na realidade, é um quadro associativo de escola e extremamente restrito. Para lá ingressar, há uma proposta e há uma submissão de seus currículos, e nós prezamos muito a formação, além do bacharel, a formação pós-graduada e a produção intelectual. Essa é a marca do nosso Instituto dos Advogados. E para o ano 2019, aí, o que você imagina aí, os rumos aí do Instituto? Nós já começamos no mês de janeiro fazendo um enfrentamento dessa afirmação do atual presidente Bolsonaro no sentido de extinguir a justiça do trabalho.
Já fizemos um colóquio onde esteve presente um desembargador da Corte Regional do Trabalho, esteve presente o ex-vice-presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Alberto de Paula Machado. Nós participamos e convidamos representante de uma categoria patronal e um representante da categoria obreira. Sobre essa questão, eu posso lhes dizer que não há mínima chance de extinção da Justiça do Trabalho, porque há aí uma questão de raiz constitucional. O Poder Judiciário é um poder independente do Executivo e, obviamente, que não caberia numa estrutura constitucional admitir que o chefe do Poder Executivo pudesse cogitar do corte de um órgão do Poder Judiciário. Então, apesar de termos essa notícia, nós estamos muito tranquilos que ela não será implementada. A Justiça do Trabalho continuará a sua função constitucional de conciliar os dissídios entre empregados e empregadores. Agora você falou do trabalho no IAP e a gente não pode esquecer, né, que foi muito importante para as eleições da OAB o debate que vocês promoveram o ano passado, né, que mobilizou a classe da advocacia, teve um grande público, tanto presencial como pela internet, assistiram e muitos acabaram decidindo o voto ali por aquele debate. Gostaria que você comentasse um pouco aí desse espaço aí que permitiu aí um confronto de ideias entre os candidatos da época. Sem dúvida, de forma inédita, porque isso nunca houvera acontecido, o Instituto dos Advogados do Paraná convocou os dois candidatos que pugnavam pela presidência da Ordem dos Advogados na eleição havida no mês de novembro. Os dois candidatos, o professor Manuel Caetano e o advogado Cássio Teles, também pertencem à nossa instituição. E entendemos que um debate, e houve a mediação de um jornalista, salvo engano da própria revista Veja, era o espaço adequado para que fossem postas as ideias e houvesse o contraditório entre os candidatos. Então, a importância foi, primeiro, o ineditismo desse debate e, segundo, a certeza de que, doravante, em todo o pleito da Ordem dos Advogados do Brasil, o Instituto convocará os candidatos, sendo ou não associados a ele, para que venham expor as suas ideias. Observe, a eleição para a Ordem dos Advogados ela é singular. 100% dos eleitores têm o grau superior, sim, o que é inédito. Segundo, o debate é de altíssimo nível, porque nós temos um eleitorado qualificado. Sim. E nada melhor do que debater ideias no Instituto dos Advogados do Paraná. Você falou um pouco da Constituição, do que o presidente Bolsonaro falou, da extinção da Justiça do Trabalho e tal. Você argumentou, né, que tem a proteção da Constituição Federal em relação a essa fala dele. E falando em Constituição, é importante a gente fazer um balanço desses 30 anos que se completou ano passado da Constituição Federal. A gente até comentou aqui, fora do ar, as várias emendas constitucionais que já ocorreram. Gostaria que você falasse sobre alguns candidatos a presidente até na última eleição, defenderam uma refundação da República, uma nova Constituição e tal. Outros não, entendem que a Constituição é muito boa, pode ter necessidade de reparos, mas isso pode se fazer mediante emendas. Gostaria, você como estudioso aí do direito do trabalho e, logicamente, estudando direito do trabalho, é obrigado a estudar a Constituição, pode falar bem disso. Então, nós tivemos, em 2018, o 30º aniversário da Constituição, que o Ulisses Guimarães denominava Constituição Cidadã. Vamos fazer uma correta ambientação. Nós vínhamos de um processo de ruptura constitucional. Nós vivemos um regime militar que levou a nação, quando se liberou do regime militar, a uma necessidade de escrever uma carta constitucional que pudesse albergar todas as intenções da cidadania, todas as vontades da sociedade. Essa Constituição veio em 1988 e ela, eu posso afirmar, se nós fizermos uma análise e colocarmos lá a palavra direito, nós devemos encontrar na Carta Política, que é muito extensa,
mais de 60 ou 70 referências à palavra direito. Se colocarmos como referência de busca do texto da Constituição a palavra dever, talvez não consigamos mais do que 3 ou 4 vezes encontrar essa palavra. Se não é uma Constituição ideal, era a Constituição que nós pretendíamos ter quando saímos do jugo da ditadura militar. Essa Constituição, em 30 anos, recebeu, pasme, 105 emendas. Se nós considerarmos 30 anos, 12 meses, são 360 meses de viger da Carta Constitucional, e se colocarmos as 105 emendas, nós poderíamos, numa conta rápida, dizer que a cada quadrimestre, desde 88, essa Constituição é revisitada e alterada. A pergunta que se faz é a seguinte: temos que fazer uma nova carta política? Precisamos conviver com a atual carta política ou precisamos emendá-la? Eu sou bastante enfático. Não é tempo, não é momento, não há espaço para que façamos uma revisão constitucional, muito menos que possamos fazer uma Assembleia Constituinte para reescrever a nossa Carta Fundamental. Explico. Todos nós estamos vendo que o Brasil fez uma opção eleitoral e todos nós nos submetemos às urnas. Mas eu poderia afirmar a vocês o seguinte: o pêndulo político, ele oscilou do lado esquerdo para o lado direito. E me parece que o ideal seria, para um repensar da Constituição, que esse pêndulo não estivesse nas extremidades. Então, o mais adequado e o mais correto, e parece-me que a categoria política tem isso claro, não se fala mais em fazer uma nova Constituição. Tampouco se fala de uma emenda, ainda estamos nesse debate eleitoral, muita gente não se apercebeu ainda que a eleição acabou, as pessoas tomaram posse, o Congresso já a partir de 1º de fevereiro começa a atuar pela Câmara de Deputados e pelo Senado, mas ninguém mais fala, não está na pauta do dia uma revisão constitucional. Vamos ficar com ela, e é que eu digo, nós temos que procurar as nossas saídas, que a sociedade reclama, as questões institucionais, nós temos que procurar dentro do texto constitucional, e não a todo instante ficarmos retocando o texto constitucional como se fosse uma lei comum. Só para lembrar, a Constituição americana vem dos anos de 1787, e ela recebeu 10 emendas. Ou seja, ela tem mais de 200 e tantos anos e a nossa tem 30 e recebeu 105 emendas. O comportamento constitucional americano é o mais adequado ou o brasileiro? São questões diferentes, mas em termos de carta constitucional, quanto menos densa, melhor. Quanto menos reforma, melhor. Porque isso mostra que a sociedade se desenvolve, não necessariamente modificando leis. Indo para a área do trabalho, direito do trabalho, a gente tem aí em novembro do ano passado, a gente completou 1 ano da reforma trabalhista. Já vieram aqui no programa magistrados que defendem, outro que era contra, cada um colocando o seu ponto de vista. Eu já li uma matéria sua um tempo atrás na Gazeta do Povo, que falava lá sobre a reforma trabalhista. Gostaria que você fizesse um balanço aí da reforma trabalhista nesse período aí de um pouco mais de 1 ano. Então, voltemos um pouco no tempo. A nossa legislação trabalhista, ela vem de 1943. Ela vem do tempo de Getúlio Vargas, e aí há um dado histórico. Desde 1943, nós fizemos várias experimentações de política e de governo. Nós tivemos, depois da queda da ditadura de Vargas, a nova república, uma república popular. Depois nós ingressamos, por um longo período, 20 e poucos anos, de regime ditatorial.
depois entramos na novíssima República, que colhe ali de Sarney até a atualidade. Vejam, independente do regime, independente do momento político, a velha e boa CLT vinha sendo acompanhada por todos, ninguém modificava. Por incrível que pareça, foi no governo Temer, que tinha uma popularidade baixíssima, próxima do zero, quase não tinha traço estatístico, e foi num momento do parlamento muito ruim, apearam o presidente do Senado, apearam o presidente da Câmara, que nós conseguimos fazer, veja, num governo fraco, executivo ruim, de credibilidade, e de um parlamento ruim de credibilidade, nós conseguimos fazer uma reforma trabalhista. Como explicar isso? Havia uma reação da sociedade a uma modificação da legislação. Que legislação era essa? É uma legislação dos anos 40, 50, quando nós tínhamos um conceito de emprego muito particular. Se trabalhava numa fábrica, num chão de fábrica, numa loja do comércio e sob o olhar do patrão. Ora, esse modelo de trabalho não existe mais. Hoje o grande empregador é o serviço, e com essas novas ferramentas da informática, o conhecimento humano evoluiu muito. Hoje o trabalho não precisa mais ser sequer presencial em uma unidade de produção. Então, essa legislação que veio no ano de 2017 e entrou em vigor em novembro de 2017, por isso em novembro fez um ano, ela atacou 3 pontos clássicos. Primeiro, ela passou a atribuir mais autonomia ao empregado e ao empregador, ou seja, nós dois, se mantivéssemos uma relação de emprego, onde você fosse meu empregador e eu sou seu empregado, nós temos muita liberdade de disposição, que nós não tínhamos até então. O segundo grande ponto de mudança, muita coisa dependia do sindicato. E o sindicato teve esvaziado, e podemos conversar sobre isso, o que mais lhe animava, que era o cofre cheio através da contribuição compulsória. Então, historicamente, nós tínhamos o quê? Um monopólio da representação. Numa cidade, ou numa região, ou no estado, nós não poderíamos ter exatamente 2 federações, não poderíamos ter na mesma cidade mais de um sindicato representando a mesma categoria. E todas as instituições sindicais, elas tinham arrecadação assegurada. E eu quero fazer uma observação. Não se critique só o sindicalismo de empregados, porque também o sindicalismo de empregador era nutrido por contribuições compulsórias. A partir de novembro de 2017, cessou essa compulsoriedade, contribui ao sindicato só o associado, ou a empresa associada, ou o empregado associado, e aqueles que voluntariamente quiserem contribuir. O que aconteceu? Uma queda brutal da arrecadação e uma situação de inanição financeira das entidades sindicais. No fundo, eu digo isso, era um rito de passagem. Nós precisaríamos romper esse mecanismo sindical dos anos 40, do século passado, e trazer os sindicatos para a modernidade, usando 2 expressões que para mim são caras: competência e produtividade. Quando o sindicato tem a receita assegurada, e ele não precisa se esforçar em representar bem a categoria. Agora, com os cofres vazios, ele tem que convencer, seja os trabalhadores, seja os empregadores, que há necessidade do quê? De ser um bom sindicato, competente e produtivo em favor dos seus representados. Mais do que isso, essa estrutura sindical era viciada. Nós tínhamos no Brasil algo como 16, 17 mil sindicatos. Não há paralelo no planeta, porque países, no máximo, têm 100, 120 sindicatos em todo ele. Nós tínhamos aqui 100, 120 por cidade, representando N categorias. A minha visão para o futuro do sindicato qual é?
O Supremo já declarou que é constitucional a lei que alterou a legislação trabalhista e disse que não há nenhuma inconstitucionalidade na regra que diz que a contribuição é facultativa e não mais compulsória. Isso é um marco que vai definir o futuro do sindicalismo. Os sindicatos não poderão ser, por exemplo, um em cada cidade. Eles vão, em 3, 4, 5 anos no máximo, sofrer um processo de aglutinação e talvez nós tenhamos, vou pegar como exemplo os sindicatos dos motoristas, que nós temos aí 15, 16 do Estado, e mais uma federação, talvez os sindicatos se reduzam a 1 ou 2, ou 3 talvez, a região sul, região norte, região oeste, só por um exemplo. E isso vai facilitar muito, inclusive, o processo negocial. Então, nós vamos experimentar uma atividade sindical que nós não conhecíamos. E aquelas demandas que era muito comum, você já deve ter atuado bastante nelas, de briga entre os sindicatos para ver quem que representava a classe, vai acabar isso daí, né? Com absoluta certeza, e por que havia essa disputa? Era interesse puramente econômico-financeiro. Basicamente era isso. E falamos em sindicato e nós temos o Ministério do Trabalho, que foi extinto pelo atual presidente Bolsonaro. Ele primeiramente manifestou que ia extinguir, depois recuou e no final das contas ele extinguiu realmente o Ministério do Trabalho. Também é uma situação que gera muitas divergências. Qual que é a sua opinião sobre ter um Ministério do Trabalho? É necessário, não é? Qual que é a sua opinião? Eu vou resumir numa frase. Já que eu não consegui resolver a doença, eu logo mato o paciente. Nós sabíamos que o Ministério do Trabalho tinha defeitos graves. E eu posso explicar com um só exemplo. Quando nós tínhamos a contribuição sindical, de cada R$1, nós tínhamos a seguinte destinação. Então, o trabalhador dava R$1 para o sindicato. 60 centavos destinados para o sindicato, 15 centavos destinados para a federação e 5 centavos destinados para a confederação. Sobram 20 centavos. Por lei, os 20 centavos eram endereçados para o Ministério do Trabalho, numa conta emprego e salário, com a finalidade de retornar esse volume de dinheiro, que comecei com centavos, mas a soma disso, você pode imaginar, eu estou falando de bilhões. Esse dinheiro teria que voltar para capacitação e melhoria da mão de obra. O presidente Lula, e é interessante, ele escolheu a data certa, 31 de março de 98, 98 não era ele o presidente, 2008, ele fez uma alteração legislativa dizendo que metade do recurso que era destinada para a conta de emprego e salário deveria ser destinada para centrais sindicais. Primeiro, central sindical não está na Constituição Federal como integrante da estrutura sindical. É a primeira grande crítica. Segunda crítica, qual o critério distributivo desse valor, dessa quantidade de dinheiro? O maior número de sindicatos filiados à central sindical. Então está aí explicado por que se teve uma progressão geométrica na criação de sindicatos. Puro interesse econômico no sentido de que quanto mais a minha central sindical tivesse entidades sindicais filiadas, maior seria a minha participação no bolo anual da divisão desse dinheiro que ficava no Ministério do Trabalho. Agora, extinguir o Ministério do Trabalho, no meu sentir, é uma decisão do Poder Executivo. Extinguiu. E tripartiu as atribuições do Ministério em 3 outros ministérios. O da Fazenda, o da Economia, o da Cidadania e o da Justiça. Ora,
Com todo o respeito, o Ministério da Justiça do nosso paranaense Sérgio Moro, eu vou ter que ir ao Ministério da Justiça para fazer protocolos relativos à atividade sindical. Me parece não ser essa a vocação. No Ministério da Cidadania também não. E também no Ministério da Economia ou da Fazenda também não teria sentido. Com certeza, volto ao início da minha exposição neste particular. Se o doente estava mal, não precisávamos matar. Talvez fosse só fazer uma medicamentosa mais adequada, porque ferramentas tinha para ser feito, mas não fizeram, preferiram simplesmente extinguir o Ministério do Trabalho. Fiz um artigo sobre esse assunto e concluo da seguinte forma: é um ato de Estado, do Poder Executivo, e cabe a nós, sociedade, se não gostarmos dos serviços prestados por 3 ministérios, quando era prestado só por um, a sociedade deve reagir e dizer: olha, os serviços que o Estado me presta não são aqueles que eu preciso. Inclusive, um dos argumentos era justamente isso que você está falando, a questão de enfraquecer a atuação no âmbito do trabalho, a ausência de ministério, porque fragmentado, como você falou, você não tem uma referência, né? Onde eu vou buscar a minha... Perfeitamente. A ausência de referência aí que de repente aí talvez, né, a gente não sabe, né? É só uma decisão do executivo, com o decorrer do tempo aí que nós vamos conseguir avaliar aí essa situação. Em relação à Justiça do Trabalho, o presidente Bolsonaro já manifestou em entrevistas aí que se depender dele, ele gostaria de extinguir a Justiça do Trabalho, que se incorporasse a matéria de direito do trabalho relativas às questões trabalhistas à Justiça Comum. Tem muitos advogados aí que já viveram essa experiência de quando a Justiça do Trabalho era, né, a competência era da Justiça Comum, né, não existia Justiça do Trabalho, as questões trabalhistas eram absorvidas pela Justiça Comum e falam que se de fato isso vier a ocorrer, é um total retrocesso aí em relação ao direito do trabalho, às questões trabalhistas, e um retrocesso para a sociedade. Então, eu gostaria que você falasse, a gente teve hoje, por coincidência, um movimento ali no Fórum Trabalhista, aqui em Curitiba, várias entidades aí defendendo aí a continuidade da Justiça do Trabalho, falando da importância que ela tem aí, que ela avançou muito e tende a avançar. Você que atua na área há vários anos, eu gostaria que você falasse disso. Pois então, eu começo dizendo que se acessarem o site do Conselho Nacional de Justiça, nós vamos descobrir que em 2017, porque o número de 2018 ainda não foi fechado ou catalogado, foram ajuizadas mais de 4 milhões de ações trabalhistas no ano de 2017. Com a reforma, os números indicam que esse número deva cair para a metade. Nós estamos ainda falando de 2 milhões de casos. Quantos brasileiros usam a justiça? E aí me permita, vamos desconstruir um pouco a imagem da justiça, mas no bom sentido. O que é o serviço do judiciário? Nada mais é do que um serviço público, como há o de saúde, o de segurança, o da educação, o do saneamento. O cidadão precisa do serviço judicial. Com uma quantidade inimaginável de ações trabalhistas, não me parece sensato imaginar que alguém que eu digo, algum outro poder quererá a Justiça do Trabalho. Eu falei que foram 4 milhões de casos ajuizados num só ano, de 2017. Concordemos que 30% a 40% desse número resolve em conciliação, mas o estoque de processos na Justiça do Trabalho é algo inimaginável. Fala-se em levar a Justiça do Trabalho para a Justiça Federal. Quero dizer, a Justiça Federal, ela é composta por 1.900 juízes, juízes federais. Os juízes do trabalho compõem um universo de 3.800, vamos arredondar, 4.000 juízes. Pergunto, faz sentido o órgão menor acolher o órgão maior? Indesejável. Segundo,
Não vamos fantasiar. Qual o interesse da Justiça Federal em receber a Justiça do Trabalho até para o exercício do poder? Uma eleição de um presidente de um tribunal regional, federal, passaria a ter o dobro, muito mais do que o dobro, num colégio eleitoral. Então, há nuances que, com absoluta convicção, não interessa do ponto de vista político, não interessa do ponto de vista econômico e não interessa, isso precisa ser basicamente dito, a ninguém a extinção da Justiça do Trabalho. Porque nós temos hoje o emprego baixo, mais de 33 milhões de pessoas que têm a carteira de trabalho e que são potenciais consumidores do serviço público Justiça do Trabalho. Mais do que isso, há N formas de trabalhar que não anotam a carteira de trabalho. Mas isso não quer dizer que o prestador de serviço não possa ir à Justiça do Trabalho reclamar a sua condição de emprego. Então seria um absurdo nós termos uma quantidade de cidadãos, no caso trabalhadores registrados, que fossem privados dessa justiça especializada. Agora, existe justiça do trabalho no resto do planeta? Obviamente que sim, mas não com a dimensão dessa justiça do trabalho. Veja, nós temos um Tribunal Superior do Trabalho, temos 24 tribunais regionais do trabalho, mais de 1.800 varas do trabalho e um orçamento expressivo de mais de 20 bilhões. Mas nessa hora, serviço público não pode ser considerado, como eu tenho ouvido de algumas vozes até qualificadas, eu não posso considerar o serviço público judicial como se fosse um empreendimento empresarial. O Estado foi feito, sim, para ter gastos com os serviços públicos que atendam o cidadão. Aí até lembro o Cervantes. Se você não quer a consequência, elimine as causas. O que seria eliminar as causas? Repensar o próprio direito do trabalho, repensar a quantidade de legislação, decretos, leis, portarias, decisões judiciais que transformam uma relação de emprego quase como um laboratório para especialistas. Simplificar a legislação seria um grande primeiro passo para ter um judiciário menor, não tão caro do ponto de vista de custo público. Legal. Nós vamos falar na sequência do impacto para a advocacia dessa reforma trabalhista, dos rumos da advocacia, mas antes vamos com o nosso jornalista, Pedro Lima. Ele vai passar aí algumas notícias da semana. Boa noite, Pedro Lima. Olá, boa noite a todos. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, divulgou na última quinta-feira, 17 de janeiro, os números de mortes em confrontos com policiais no estado do Paraná, no ano passado. No segundo semestre de 2018, houve 148 mortes, o que representa um aumento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior, que teve 131 casos. Durante todo o ano de 2018, foram 327 mortes, 52 a mais que em 2017, um aumento de 18,9%. No segundo semestre do ano passado, conforme divulgado pelo GAECO, foram 141 mortes em confronto com policiais militares e 7 em confrontos com policiais civis. Não houve mortes em enfrentamentos com guardas municipais. No ano todo, houve 312 mortes em confrontos com policiais militares e 12 confrontos com policiais civis e 3 com guardas municipais. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Pedro Lima, nosso jornalista. Em relação à advocacia, a gente viu, depois que teve a aprovação da reforma trabalhista, até antes nos debates, uma apreensão muito grande da advocacia, né? Porque a gente teve algumas alterações aí na legislação trabalhista, após esse ano e pouco, mostrou que diminuíram muito as demandas trabalhistas e, consequentemente, se tem menos ação, tem menos advogado, como que a advocacia, quem atua na advocacia trabalhista vai ter... O que os advogados vão ter que fazer? Eles vão ter que se reinventar, procurar outros nichos do mercado? Você que está dentro da área, qual que é a sua opinião? Falávamos no primeiro bloco de que a reforma trabalhista
ela privilegiou a autonomia de vontade das partes, diretamente consideradas, empregado e empregador. Falávamos que houve uma ruptura na estrutura sindical em relação à arrecadação, mas com um estímulo para que os sindicatos consigam negociar com um poder da sua negociação sobre a lei, é o negociado sobre o legislado. São os dois grandes aspectos, mas eu falei em três, e o terceiro aparece agora na nossa conversa, que é a reforma trabalhista também alvejou a Justiça do Trabalho, alvejou o processo do trabalho. E por que alvejou? Para evitar demandas? Não, houve um saneamento que eu reputo absolutamente necessário. Vejam bem, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, se eu recebo em meu escritório um cliente que pretenda formular uma reclamação trabalhista, eu tenho o dever profissional de fazer uma análise criteriosa, técnica, rigorosa, e dizer a esse potencial cliente que o exercício de uma ação poderá resultar num proveito econômico tal ou qual. Como, antes da reforma, havia uma certa liberdade criticável de se ajuizar o que se quisesse, tipo assim, eu vou pedir de A a Z e o que vier está bom, nós tivemos muitos excessos de demandas e muitos excessos de pedidos dentro das demandas. Então, a reforma trabalhista fez o quê? Ao formular uma ação, o potencial cliente do advogado vai dizer exatamente o que ele quer e quanto vale o seu direito, já ciente de que aqueles pedidos que ele formular e não vencer, ele será condenado em honorários de advogados. Houve, sim, uma grita de muitos juízes, de alguns juristas, do Ministério Público e da academia. Mas o processo do trabalho não pode ser regido pelo princípio da sucumbência, que é pagar os honorários da outra parte quando se perde a demanda. Esse tipo de assunto, se falar para um advogado civilista, ele vai pensar que nós estamos vivendo no tempo antes do descobrimento do Brasil. E agora não. Os advogados entram com a ação, precisam apresentar pedidos líquidos, e mesmo que não sejam líquidos, que há uma tendência da jurisprudência que está se formando, que eles não precisariam ser liquidados previamente, há certeza absoluta de que se o empregado demandar e perder, ele vai pagar os honorários. Mas, se ele não tiver com o que pagar os honorários, a legislação diz que ele ficará num período de limbo de quase 2 anos, para que a parte contrária averigue se ele tem bens para serem penhorados para a satisfação dos honorários. Então, conjugue, se é do advogado o critério primeiro do juiz da causa, mais a sucumbência e mais a condenação em custas, com certeza isso vai tornar o processo do trabalho mais qualificado. Na minha opinião, e tenho sido muito claro quanto a isso, nos próximos 3 ou 4 anos, na paisagem da Justiça do Trabalho, muitos personagens estarão fora. Por quê? Porque, com números, eu já vi que os processos tendem a diminuir, que caiam para metade. Você acha que cai pela metade? Eu penso que sim, esse será o número, e não haverá serviço para a quantidade de advogados que estavam hoje exercitando. Se você me perguntar hoje se eu já percebo quando vou ao fórum, eu posso lhe dizer claramente que muitos advogados já estão procurando outras áreas de atuação porque já pressentiram que a parte da Justiça do Trabalho se tornará menor. Mas, ainda assim, será um ramo do direito altamente qualificado, com boas discussões, seja de tese, seja de conteúdo econômico. Mas será de tal forma, haverá uma linha de corte muito significativa. E tem a questão das custas, não só dos honorários, que isso também limita muito a pessoa.
entrar principalmente com aquela regra lá da justiça gratuita. Eu gostaria que você comentasse aquela regra objetiva, né? Que adota como parâmetro o valor da maior contribuição. Eu não lembro qual o percentual, você pode falar melhor. Você acha que essa regra está adequada ou deveria se mensurar de uma outra forma? Então, veja, além da liberdade de postular sem grande rigor, sem muito critério, era aceito que, julgado improcedente uma ação trabalhista, o juiz simplesmente isentasse de custas a parte autora, o reclamante, que podia ir ao tribunal sem nenhum tipo de encargo. Com a modificação da legislação, houve o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que está tramitando no Supremo e já foi objeto de uma sessão de julgamento. O ministro relator é o ministro Barroso, que rejeita integralmente a arguição de inconstitucionalidade, seja em relação à obrigação da parte reclamante pagar custas, seja também em relação à parte de honorários. O ministro Fachin divergiu totalmente do voto do ministro Barroso e esse processo foi retirado a pedido do ministro Fux em vista, e isso deve voltar já no semestre. A propósito, quando a reforma trabalhista foi editada e entrou em vigor, houve uma opinião de que tudo era absolutamente inconstitucional. O que temos hoje? Nós temos 28 ações diretas de inconstitucionalidade, que são poucas. E dessas 28, 17 só discutiam a contribuição sindical. Já foram julgadas. Um julgamento liquidou as outras todas. Então, nós temos hoje em torno de 8 ou 9 ações diretas de inconstitucionalidade que discutem essa questão maior que você aborda, que é a justiça gratuita, que é a sucumbência, e as demais não são questões desimportantes, tanto é que estão no Supremo Tribunal Federal. Mas eu poderia dizer que são questões até periféricas. Se o Supremo Tribunal Federal não der, como se presume, a inconstitucionalidade dessa regra que fala da justiça gratuita, da obrigação da parte pagar quando ela sucumbe, eu acredito que nós teremos criado um filtro de contenção de reclamações impensadas bastante grande. E isso, com todo respeito, é muito útil. A propósito, eu penso que nós teríamos que fazer também uma reforma legislativa. Em que sentido? Muitas questões trabalhistas não precisariam desaguar no judiciário. Poderiam ser resolvidas em fóruns extrajudiciais. Câmaras de arbitragem, a lei já criou para um determinado tipo de empregado, mas eu estou falando de uma população aí de não mais do que 2% dos 33 milhões, que são aqueles empregados que ganham aí ao redor de R$12.000. Mas comissões de conciliação prévia, negociações que pudessem ser feitas pelos próprios sindicatos com as empresas para liquidação de pendências, isso esvaziaria a justiça do trabalho e, mais do que isso, resolveriam os problemas dos trabalhadores em litígio com as empresas em questão de dias, ou mês até. Tivemos uma experiência com as comissões de conciliação prévia, mas, lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, 8 ou 9 anos depois, concedeu uma liminar e disse que vai à comissão de conciliação prévia quem quer. Na minha opinião, como outros países fazem, questões menores, e aí vem a pergunta, mas as 4 milhões de ações, elas são todas do quê? Basicamente de coisas muito simples. Aviso prévio, 13º, férias, horas extras, adicional turno. Verbas rescisórias, como você bem sintetiza. Ora, isso poderia ser resolvido rapidamente numa esfera extrajudicial. Mas por que não se resolve? Porque os acordos que são feitos no ambiente extrajudicial,
não retiram do empregado a oportunidade de Não tem força. ir à Justiça do Trabalho. Então, o próprio empresário não tem interesse em estimular essas composições porque ele não tem segurança. a segurança jurídica. Ou seja, o Brasil precisa ser modernizado também em relação ao assunto de como resolve os seus problemas. Confrontos entre capital e trabalho, essas reclamações entre empregado e empregadores podem ser resolvidas, grande parte, fora da Justiça do Trabalho. E ela seria, então, preservada, ela não seria aumentada e ela se ocuparia com questões que mais preocupam. Por exemplo, questão de medicina e segurança do trabalho, os acidentes de trabalho, que o Brasil é campeoníssimo, ações indenizatórias milionárias, as empresas, às vezes, sofrem reveses de 1 milhão, 2, 3 milhões de reais, fazendo pensionamento para trabalhadores que se acidentaram. Então, ela ficaria uma justiça do trabalho mais qualificada, com litígios mais importantes para o judiciário especializado trabalhista. Mas, especificamente, só a justiça gratuita, você acha que... Você falou que o Supremo já está sinalizando. Já está sinalizando. Mas essa regra objetiva aí que temos na legislação, não lhe parece que vai dificultar mais? Às vezes a pessoa tem uma situação financeira, tem 3, 4 filhos, mais esposa e tal, daí como que ele vai ter aquela condição de pagar as custas? Sim, mas veja, quando se fala que a parte tem que pagar a outra, ou tem que pagar as custas de movimentação do Estado juiz, eu não estou, e ela também não diz, a dizer que em determinadas situações de pobreza, a pessoa não receba, porque até isso é constitucional, está na Constituição que todos têm direito. Sim, perfeito, mas a regra na CLT é 30%, eu acho que da contribuição, se a pessoa sim, ganhar acima disso, perfeito. Daí ela não, gostaria que você que elabora, atua mais na Justiça do Trabalho, em relação a essa regra, pela experiência que você está tendo aí, se o trabalhador ganhar mais que 30%, ainda que ele tenha uma condição financeira complicada, ele não consegue a justiça gratuita ou consegue? Quando você fala dos 30%, você está se referindo àquele limite do benefício previdenciário, que foi arredondado agora para 5 mil, em números de R$ 5.850. Veja, 30% disso nós estamos falando num salário, num ganho de 1.700. Eu acho que esse valor, anteriormente, nós falávamos numa assistência de 2 salários mínimos. Eu penso que é um valor razoável, considerando a média de salários. Agora, nós não podemos ficar justificando o valor ou o percentual, se é 1.000, 2.000, 3.000 ou 4.000. O que nós temos que pensar antes disso, na minha opinião, é que nós temos que criar o saudável hábito de postular com uma certa previsibilidade. Eu tenho casos catalogados, e são até jocosos, de pedidos de salário maternidade para um trabalhador masculino. Ou seja, joga lá na justiça e depois o juiz que se encarrega de dizer que é um absurdo, que fez um copia, um recorte e um cola. Não, as ações elas já se mostram o que hoje? Mais enxutas, mais técnicas e com poucos pedidos e pedidos que justificam a demanda. Antes não, se pedia de A a Z e havia caso A1, A2, B1, B2, Z3. Quer dizer, não há possibilidade de demandas trabalhistas com esse tipo de formato. Então, nós estamos fazendo uma reeducação da postulação na Justiça do Trabalho, o que é muito bem-vindo. Uma outra questão relevante dessa reforma trabalhista foi a situação do trabalho intermitente, que a pessoa pode trabalhar em ter vários trabalhos e ter o direito de ter anotada a carteira de trabalho. Você acredita que essa finalidade, esse tipo de trabalho visa tirar da informalidade aqueles freelances e tal? Como que você vê essa alteração legislativa e o impacto disso para a sociedade? Então, veja, a grande crítica que se faz à reforma trabalhista é porque ela não gerou o número de empregos que se imaginava. Façamos um exercício de sensatez. Lei não gera emprego. O que se pretendeu é simplificar a legislação, dar um pouco de oportunidade para que as partes resolvam algumas questões diretamente. O que se fez foi mostrar aos sindicatos que eles têm possibilidade de fazer a negociação que vão prevalecer sobre a legislação
E o que fez a reforma? Aquilo que nós estamos falando. É uma reeducação da capacidade postulatória, trazendo para o leito de uma normalidade. Muito bem. O que nós podemos pensar a partir disso? Nós precisamos pensar que o trabalho intermitente é uma ferramenta nova na reforma. O que é o trabalho intermitente? Nós somos de Curitiba. Nós conhecemos o bairro gastronômico de Santa Felicidade. Nós sabemos, se vamos lá jantar numa segunda-feira, que aquele salão para 3, 4, 5 mil pessoas vai estar só num canto com 15 ou 20 garçons. Agora, quando nós vamos lá num sábado ou num domingo, nós temos um salão para 2.000 pessoas fazerem a refeição, ou 3.000, ou 4.000. E aí a casa, o proprietário, precisa ter mais garçons para atender a demanda. Muito bem. Como funcionava isso? São os, como você diz, freelancers que trabalham lá há anos, se não décadas, sem nenhuma formalidade. O que o trabalho intermitente sugere? Que aquelas pessoas que não trabalham com absoluta regularidade, no sentido de trabalhar quase todos os dias, podem ser empregadas de empresas com carteira de trabalho, com alguns dos direitos proporcionais àquilo que efetivamente trabalhe. Ah, mas eu estou precarizando. Como estaria precarizando se a pessoa não tinha direito qualquer? Então vamos pegar um exemplo que não é fantasioso, um garçom que trabalha sem registro num restaurante, no fim de semana que tem demanda. Ele escorrega, bate a cabeça e sofre um acidente do trabalho e vem a óbito. A responsabilidade é exclusiva do proprietário, que vai responder uma ação perante os herdeiros, vai ter que pagar vai ter que considerá-lo empregado, vai ter que substituir a previdência no pensionamento, vai pagar uma indenização. Se ele for o empregado intermitente registrado e houver esse infortúnio, como a proteção da previdência já está incluída, esse assunto fica menor em termos de responsabilidade do empregador. Mais do que isso, o que se pretende? A sociedade precisa perceber que ter milhões de pessoas trabalhando sem registro ou sem nenhuma vinculação de contribuição à Previdência é uma população que vai cobrar da sociedade, na velhice, um custo. E qual é o custo? O da assistência com benefícios mínimos aí de um salário mínimo. Então é melhor que você tenha uma solução que não se tinha, que é o trabalho intermitente, que não depende de negociação com o sindicato, e as empresas registram essas pessoas. E ela tem alguns caprichos. Então, eu sou seu empregado intermitente e você pode solicitar a minha prestação de serviço para o próximo sábado. A lei diz que você vai me notificar e eu vou ou não vou atendê-lo segundo a minha conveniência. Isso quer dizer que eu posso ter vários empregadores ao mesmo tempo. Ah, mas isso não acontece na realidade. Lógico que acontece na realidade. Eu prefiro ter uma legislação que dê direitos, ainda que mínimos, a não dar direito qualquer. Me parece que essa é a finalidade desse trabalho intermitente. Doutor Hélio, agradeço a sua entrevista, muito esclarecedora, e o programa Verdade e Expressão, TV Transamérica, está aberto aí para, na sequência, a gente ter mais aí um bate-papo para repercutir mais aí os rumos da advocacia trabalhista e do direito do trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço, Rafael, e gostaria de entregar a você, com a minha dedicatória, o livro Institutos Advogados do Paraná, 1917 e 2017, que cataloga toda a história dos 100 anos do nosso Instituto. Receba com a nossa homenagem. Muito obrigado. Recebo com honra. Muito obrigado. O livro. E falo aqui da importância do seu trabalho e do Instituto dos Advogados do Paraná. Muito obrigado pelo convite. E eu termino com a imagem do livro. A você, uma grande semana, e estaremos de volta semana que vem às 19h30. Até lá.
sabia que 85% das profissões em 2030 ainda não existem nos dias de hoje? E para preparar você para o seu futuro, toda sexta-feira, Chá de Carreira, com a nossa especialista em RH, a Franciele Gabardo. É isso aí. Esperamos por você às 14h45 da tarde, toda sexta-feira, o Chá de Carreira. Até lá. Fala aí, galera, um grande abraço, muito boa tarde, sexta-feira, final de semana chegando e nós estamos chegando com você na TV Transamérica, canal 59.1, pela